episódio de hoje, o papo é da sala de aula ao mercado. Afinal, como conectar academia e indústria? Então sejam bem-vindos ao Conexões Energéticas. Aqui a gente liga ideias, experiências e as tendências que estão movimentando o setor energético. Eu sou o Fernando Bruzzi, seu host no audiocast Conexões Energéticas da Tisséia Energia. Então bora começar, e para essa conversa é óbvio que a gente trouxe vozes que têm muito a dizer. Então se liga aí. Primeiro temos a Luíse Moura, que é graduada em Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal de Campina Grande e assistente de Inteligência de Mercado e Regulação na Firjan. Vamos conversar também com Henrique Monteiro, que é coordenador do curso de graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Lavras, e a Flaviane Ambrosio, que é coordenadora do setor de atração e desenvolvimento da Tisséia Energia. Você viu que é sua fera, né? Então é essa a nossa conexão de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Conexões Energéticas. E para começar esse bate-papo, eu queria fazer um exercício, primeiro com o Henrique e com a Flaviane, e depois eu vou puxar você, Luíse, para esse bate-papo. Eu gostaria que vocês lembrassem aí do Henrique jovenzinho, da Flaviane jovenzinha, como foi essa transição da academia, de um curso, né, para o primeiro emprego. Vocês se lembram dos primeiros desafios? Henrique, eu vou começar com você, conta pra gente. Olá, todos que participam aqui, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Em relação à sua pergunta, eu acho que eu me lembro, né? A gente novo, acabando de sair da graduação, né? Formando, procurando o primeiro emprego, um pouco sem experiência, sem saber como é o mercado, né? Mas cheio de vontade de fazer algo, né? E eu me lembro que, como eu disse, né, era muita vontade, mas às vezes aquela como fazer, né, de como buscar e como acertar, como entrar, né, no mercado de trabalho e ser um bom profissional, né. Então eu acho que essa que é a minha lembrança. Muito bom. A gente sabe sempre que sempre tem desafios, né? E você, Flaviane, conta pra gente quais eram esses medos, os anseios da Flaviane lá de trás, entrando nesse mercado de trabalho. Conta pra gente. Ei, pessoal, boa tarde. Eu me formei em 2006, né, então entrei em 2001 na universidade. Quando eu saí, a expectativa era muito grande. E a dificuldade que eu tive, principalmente, foi porque eu não via matérias que estivessem realmente linkadas elencadas, né, com a rotina de trabalho. Então, para mim foi uma grande surpresa e aprender literalmente na prática, sem ter visto nada da teoria, absolutamente nada. Eu confesso que foi difícil inicialmente, eu precisei ter muita força de vontade, mas felizmente durante essa trajetória eu tive a honra de encontrar pessoas que estavam dispostas a colocar a mão na massa junto comigo, ensinar, pegar na mão, e essa parte foi bem proveitosa, mas a forma de aprendizado em algumas experiências não foi tão positiva, porque realmente faltou um pouquinho de bagagem, faltou um pouco dessas matérias que seriam interessantes, né, de ter aprendido na faculdade. Muito legal, muito obrigado, Flaviane. Mas eu ainda vou aproveitar um gancho e queria te perguntar, Flaviane, sobre assim, o que que você entende que separa a universidade e o mercado de trabalho para você? Bom, é o seguinte, eu acredito que o distanciamento, ele ainda está em 2 eixos principais, que é o de conteúdo e contexto. Por exemplo, eu dentro da prática, né, em DHO e atração, eu percebo que muitas universidades ainda focam fortemente na base teórica, o que mudou bastante da minha época para cá, mas ainda há pouca aplicabilidade no dia a dia de uma indústria, né, especialmente em setores mais específicos como o da TSEA, por exemplo, segmento de energia. E no setor de energia, que exige um conhecimento técnico específico e muito atualizado, essa desconexão entre formação acadêmica e prática, ela acaba sendo bastante preocupante para a gente. E a falta desses profissionais preparados para lidar com essas tecnologias emergentes
e os desafios complexos que a gente tem no nosso segmento pode acabar, comprometendo, né, a eficiência e inovação das empresas no nosso setor. E como empresa também eu percebo que nós temos uma responsabilidade muito grande neste processo e a gente acredita, a TUSEA acredita que essa lacuna ela pode ser reduzida com ações práticas, sendo uma delas a aproximação com o ambiente acadêmico. Henrique, e você, aproveitando que a gente está nesse bate-papo, né? Você acha que a academia consegue acompanhar as mudanças do mercado, como a Flaviane colocou aqui para a gente? Bom, em relação a essa proximidade, né, eu formei em 2010, né, de lá para cá eu vejo, né, uma grande melhoria nessa proximidade entre empresas e universidades, né. Hoje nas universidades, muito se preocupa com a parte educacional de, aplicar, né, algumas metodologias ativas que vão auxiliar os alunos a trabalhar em equipe, né, a ter proatividade, de resolver algum problema, né. Então, eu vejo muito dessas atividades dentro da universidade. E uma coisa que eu acho que contribui muito para a proximidade entre universidade e empresa é, a busca, vamos dizer assim, né, entre a comunicação, tanto da parte da universidade quanto da parte da empresa. Então, eu acho que é importante para a universidade, né, conversar com as empresas, ver qual é o perfil, né, do profissional, ter, ouvidos, né, ouvir o que as empresas têm a falar, né, a expressar sobre o perfil do profissional. E da mesma forma eu acho que a empresa também, é importante para ela buscar, né, essa conversa com a universidade, ter alguma atividade junto com a universidade para ela já observar, né, quais são os talentos, quais são os alunos que têm um perfil voltado para a empresa, né, para ela poder, verificar, né, quais são os alunos com as habilidades que a empresa está procurando, né. E eu vejo que hoje em dia isso tem melhorado bastante, através de projetos de parceria, as universidades estão muito preocupadas, né, assim, em desenvolver uma forma de estabelecer projetos com empresas, de uma forma cada vez mais eficiente e eficaz, né, e buscando cada vez mais enxergar, né, o que é necessário na formação dos alunos, seja teórica e prática, para poder aplicar isso nas disciplinas, né, ao longo do perfil formativo do aluno, seja em atividades teóricas, atividades práticas, atividades extensionistas, de pesquisa. Então eu vejo esse caminho, né, essa proximidade se tornando cada vez mais clara, né, vamos dizer assim, entre a universidade e a empresa. A gente tem também, só para contribuir, hoje no Brasil a gente tem as unidades Embrapi, né? As unidades Embrapi, elas são polos que elas aportam um determinado valor em projetos de pesquisa, que são parceria entre a universidade e empresas, né. Então a empresa vai para desenvolver um projeto hoje junto com a universidade que tem uma unidade Embrapi, né, em um determinado segmento, por exemplo, e se o projeto vai custar X, né, a Embrapi ela entra com 33%, mais de 30% do valor do projeto, né. Então isso para a empresa é uma coisa muito vantajosa, né, em relação ao desenvolvimento de projetos e o que a Embrapi ela exige é que os alunos eles sejam incluídos no projeto já pensando nessa parte aí do aluno já ser encaminhado, participar de um projeto, né, mostrando a realidade da empresa. Isso também a gente tem outras disciplinas que hoje eu vejo sendo implementadas, como empreendedorismo e inovação, né, tem disciplinas de projeto integrador, onde é definido um problema para os alunos e eles se reúnem, né, e fazem, uma forma, implementam alguma forma para
resolver aquele problema, né. Então, com isso, eu vejo que a universidade está buscando, né, cada vez mais estar próximo, né, do mercado de trabalho, vamos dizer assim, para formar um aluno, bem capacitado, né, e com as habilidades necessárias que o mercado exige. Só complementando, né, a informação do professor Henrique, a gente reconhece que há sim um esforço de algumas instituições nesse sentido, né. A gente percebe que tem avanços que são reais, inclusive pensando no nosso cenário aqui no estado de Minas, nós temos polos importantes de ensino, como a UFOP, o FMG, os próprios Cefet, com muitas práticas de inovação, com projetos de extensão bem interessantes, hackathons, que está muito em alta em algumas universidades, né, ou o próprio programa de educação tutorial, empresas juniores, incubadoras, centros de inovação. A gente percebe, a gente reconhece, a TSEA tem se aproximado bastante de universidades aqui no estado e até mesmo fora do estado, e o que eu percebo é ainda da necessidade de um alinhamento entre prática e teoria, trazendo as instituições para dentro das organizações, não só a TSEA, e vice-versa. Mas eu também aposto e acredito que há um investimento sim, só que essa realidade ela não está em todas as universidades. Mas eu fico feliz quando a gente encontra, instituições que estão caminhando de forma bem avançada nesse quesito. Ó, é muito bom saber que existem essas iniciativas, né? Mas agora eu queria Sim. conversar com você, Luiz, e você que passou por uma experiência mais recente, né? Nessa trajetória, do que você assim sentiu mais falta? O que você acha que faltou para ser preparada na academia? Chegou na empresa e teve que aprender ali, como é que foi isso? Conta pra gente. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu acho que essa pergunta linka muito com a pergunta que você fez para a Flaviane do que é que separa a universidade do trabalho. Então, eu acredito que é realmente isso. A separação tem muito a falta do ter o desafio, que acho que é a mesma coisa, para mim, pelo menos foi isso. Acho que ainda existe uma certa distância ali entre o tempo da universidade e o tempo do mercado. Eu estou nessas 2 coisas ao mesmo tempo, então eu ainda estou terminando a faculdade, já terminei a parte de disciplinas, estou só na parte de entregar o relatório de estágio para finalizar e pegar o diploma, e também já estou no mercado. O mercado, ele se move muito rápido, então tá todo o tempo ali precisando de atualização, enquanto a universidade, por ser uma instituição mais tradicional e com muitos processos internos, ela tem um ritmo mais lento. Eu reconheço também que tem tido muitos avanços, muitos professores eles se esforçam bastante para trazer debates mais atuais, incentivam os alunos a participarem de eventos, atividades extracurriculares e tentam mostrar também que o mundo lá fora ele é muito mais complexo do que só tirar nota boa em prova. Pelo menos comigo foi assim, dentro da minha universidade tive professores excelentes que me ajudaram muito nessa trajetória e a chegar onde eu estou hoje. Na minha experiência, o que mais contribuiu para diminuir essa distância, né, que é um desafio, foi me envolver com iniciativas fora da grade curricular. Então, esquecer um pouco de que a gente só vive ali na parte técnica, na parte burocrática da universidade em si, de ter que ter boas notas para passar de período, para terminar a faculdade em si, e, se envolver em iniciativas externas. Eu fui diretora de comunicação da SPE, que é uma iniciativa dentro da universidade, a Sociedade dos Engenheiros de Petróleo, e isso me conectou muito com os profissionais do setor, abriu portas e ampliou a minha visão para o mercado. E fora tem muitas outras iniciativas voluntárias que eu acho super interessante. E no meu trabalho hoje na FIGE, eu vejo claramente o quanto essas experiências externas elas foram essenciais comparando com as minhas experiências dentro da universidade também. Essa base técnica da universidade, eu acho que ela é super importante, claro, não chega nem eu acho que não chega à metade do que é realmente necessário no dia a dia profissional. Então eu acho que o que separa ainda ali o mercado de trabalho da universidade e que se torna um desafio, é essa diferença de ritmo, de abordagem entre o mercado e a academia, mas dá para encurtar esse caminho se a gente buscar formas de aprender além da sala de aula, como eu falei, de eventos externos, de experiências fora da grade curricular, e se a universidade, a academia também continuar aberta a evoluir. Muito bom. Luiz, aproveitando, eu queria perguntar para você em relação a soft skill.
essa parte de qualificação? Você acha que realmente na indústria ela está em evolução mesmo, meteórica, né? E aí, quando a gente fala de soft skill, que são essas habilidades de relacionamento, né? Você sentiu alguma dificuldade em relação a isso? Você se acha qualificada nesse sentido? Como é que foi isso para você? Então, eu senti bastante dificuldade, porque eu acho que nesse ponto é você por você. A universidade ela não vai te preparar muito para isso, como a Flaviane e o professor também já comentaram, a universidade ela está ali para te preparar tecnicamente. Então você entra numa faculdade de engenharia, nos 2 primeiros anos você vai ver o básico de todas as engenharias, então para todo mundo ela é igual. Eu estou falando a minha realidade, eu acredito que seja a realidade de muitas outras universidades e alunos. Então, conhecendo profissionais da área e, alunos que estão tentando se inserir no mercado de trabalho, é muita coisa que você tem que fazer ali, trabalho de formiguinha, que foi o que eu enfrentei dentro da universidade. Dentro da universidade você tem várias barreiras para conseguir até um estágio, que foi o que eu iniciei no mercado. Então a gente inicia ali dentro do estágio, que é algo que é obrigatório dentro da faculdade e que deveria ser incentivado, e não é algo que a gente devia conquistar na base ali de trabalho de formiguinha, de ter que estar forçando ali a universidade. Ah, eu tenho um estágio ali, eu tenho que dar um jeito de ir, que foi o meu caso. Eu passei por isso, enfrentei essa barreira de tenho um estágio, a universidade vai me ajudar a conseguir ir para esse estágio, mesmo que seja longe daqui, mesmo que seja em outro estado, que eu não consiga, que eu tenha que abrir mão pelo menos de algumas horinhas da faculdade, de alguma disciplina ali, para conseguir não perder essa oportunidade. Então, o que eu senti falta foi essa estrutura que preparasse melhor o aluno para esse tipo de desafio, que eu entendo que a universidade ela não prepara para isso, o que prepara mesmo é você indo atrás, você aprende na prática, muitas vezes sozinho. Então, como montar um currículo, como entender os caminhos do setor, como se comunicar com o mercado. No meu caso, estou me formando na Universidade Federal de Campina Grande. Ao mesmo tempo, eu reconheço que é um curso novo. Na UFCG ele foi criado em 2008 e a primeira turma ela entrou em 2009, então ainda está em construção. Ainda falta muita maturidade institucional nesse sentido, de entender como é que o mercado ele caminha e, principalmente, no meu caso, de engenharia de petróleo, entender que o mercado ele não se limita apenas a você trabalhar embarcado. Que muitos alunos no meu curso entram com esse pensamento de que eu vou entrar, vou sair como engenheiro de petróleo e vou trabalhar embarcado, e não é assim que o mercado funciona. Tem muitas outras áreas que você pode ser um engenheiro de petróleo e trabalhar normalmente em um escritório, que é o meu caso. Então, acho que te preparar para sair da universidade com uma visão ampla do mercado é super importante e falta dentro da universidade, e aí é onde entram as soft skills. Então, as soft skills, ela te prepara para o mercado real, que não é o que a universidade, ela te leva a pensar que o mercado é aquilo limitado dentro da disciplina, e não é. E eu entendo que tem uma grade curricular a ser seguida, tem uma carga horária a ser seguida, os professores devem seguir aquilo, mas tem muitos professores que servem como além de professores. Eu levo muito uma frase que a minha coordenadora do curso, ela dizia: "Olha, aqui dentro da coordenação de engenharia de petróleo, eu sou além que coordenadora, eu sou psicóloga, eu ajo até como mãe", porque ela tem que passar como é a visão dela de mercado, por já ter estado no mercado e na academia, então ela tem uma visão melhor também até para passar os de ensinamento, então ela consegue dar uma breve visão do que o que é que a gente está o que é que a gente deve esperar do que o mercado vai conseguir mostrar para a gente o que é a realidade, entende? Eu vou passar essa bola para Flaviane agora, e eu queria saber, Flaviane, agora que você já está do lado de dentro de uma empresa, responsável pelo setor de atração e desenvolvimento, né? O que mais te chama a atenção? Quais atitudes e comportamentos te chamam a atenção quando alguém está começando nessa área de energia, né? Que é muito específica, inclusive. Bom, primeiro, viu, Luiz, adorei a forma como você falou, tá? As suas palavras foram muito bem colocadas aqui. Bom, aqui na TCE a gente valoriza muito os jovens que são curiosos, isso para a gente é um grande valor, que sejam colaborativos e também sejam resilientes. Mas além disso, e principalmente, né, ele tem que ter muita vontade de aprender e não esperar tudo pronto e demonstrar iniciativa. Esses são os pontos que a gente procura dentro do processo seletivo, esses são os pontos que elevam
o estagiário dentro dos nossos processos, porque quando a gente capta o estagiário aqui dentro da CEA, automaticamente a gente já pensa essa pessoa como um futuro engenheiro, um futuro analista, um futuro especialista, e essas competências, elas, infelizmente, como elas não são trabalhadas na universidades, né, eh a gente busca isso no processo seletivo com os jovens, a gente orienta. Aqui na Tisseia hoje nós temos um programa de desenvolvimento para os estagiários, em parceria com uma consultoria, e essas competências, elas também são trabalhadas durante o processo. E durante a prática de aprendizagem do estágio, isso também é testado no dia a dia. Então isso para a gente é um valor que a gente não consegue abrir mão. Mas a pessoa que nos dá a abertura para aprendizado, até porque nós somos uma empresa formadora com excelentes profissionais altamente qualificados, isso é um ponto que a gente valoriza bastante. Curiosidade, abertura ao novo, não esperar as coisas prontas, iniciativa com acabativa, aquele lugar de aprendizado que a gente tem que ter ao longo da vida, isso para a gente é imprescindível dentro do processo. Henrique, queria entender com você, vou jogar essa bola para você, tá? O que você acha que ainda é um desafio na conexão entre academia e empresa, que a gente sabe que tem muita coisa ainda, né? Sendo maturada, desenvolvida, mas para você, quais são os desafios que ainda existem que estão claros assim? Bom, eu acho que hoje um desafio é tentar se aproximar, né, tanto a universidade quanto a empresa ainda mais, né. Eu acho que esse desafio, na verdade, ele sempre vai existir, sabe, Fernando? Eh, de um lado a universidade tentar entender como que está o mercado, como que está o perfil, né, do profissional para fazer as mudanças, fazer as adaptações, propor novas práticas, né, acho que é uma inovação que ela é contínua, né, então, eh, eu acho que isso sempre a gente vai ter que ficar buscando em relação a isso, né. Eu gostei muito do que a Luísa falou, dessa questão de buscar atividades, vamos dizer assim, eh além das disciplinas, né, então como um projeto de extensão, uma bolsa de iniciação científica, né, ou participar de uma empresa júnior, ou algum outro grupo, né, que faça algum projeto que esteja relacionado com o mercado, participe de algum hackathon e tal. Então eu acho que a promoção desses grupos que vão, fazer uma prestação de serviço, né, como se for como as empresas júniores, ou alguma outra atividade, da universidade, a promoção dessas atividades eu acho que é muito importante, sabe. E o desafio, acho que da parte da universidade, eu acho que vai ser sempre esse, né, sempre compreender como que está a dinâmica do mercado, como que está, a busca, né, por novos profissionais, o que que o mercado está exigindo. E por parte do mercado também, eu acho que uma coisa que pode contribuir, eu acho que seria uma relação, eu acho que a relação maior com as universidades, eu acho que também contribuiria para a formação dos alunos. Claro que já existe, né, eu acho que igual todos nós estamos falando aqui, mas eu falo em promover mais, né, então às vezes, eventos que tenham palestra de professores definindo algum estudo de caso, algum projeto que o professor, eh, participa, né, algum projeto que foi executado, algum novo produto que foi gerado, né, envolver os alunos também nesses eventos, trazer as universidades as empresas também para as universidades para falar sobre o mercado de trabalho, sobre profissionais. Aqui na onde que no campus, né, da UFLA de São Sebastião do Paraíso, onde eu atuo, né, a gente promove, diariamente encontros com empresas, né, que a gente chama de meetups, junto com a associação comercial da cidade, e a gente tem palestra dos professores falando, né, para
empresários, empresas, indústrias aqui da cidade. E também nós damos espaço também para as empresas, para elas falarem também um pouco sobre como é, né, as atividades que elas executam durante o dia. Então, eu acho, Fernando, pela sua pergunta, né, quais são os desafios? Eu acho que o desafio seria a inovação, né, por parte da universidade, essa compreensão do mercado, por parte do mercado, eu acho que sempre buscando, né, essa, essa parceria, né, essa conversa, essa comunicação com a universidade também, né? E eu acho que todas essas duas eh, possibilidades, eu acho que serão contínuas, né, sempre vai existir, então a gente não pode deixar, né, de ter essa comunicação entre universidade e empresas e mercado para a gente entender cada vez mais, né, e buscar essa parceria para que a gente, enquanto universidade, a gente possa formar cada vez mais profissionais capacitados, né, com as habilidades, e não somente através das disciplinas, né, que que tem uma matriz curricular, mas também com as atividades, seja de extensão, seja de empresa júnior, hackathon, como a gente citou aqui, né. Eu acho que, essa interação ajuda tanto a universidade nessa compreensão também, quanto o mercado de entender, né, os alunos, verificarem ali os perfis dos alunos, as habilidades, identificar alunos que possam atuar em projetos da empresa e aí começar esse acompanhamento, né? Isso é uma coisa que eu penso e eu acho que isso vai ajudar, né, cada vez mais essa interação entre mercado e universidades aí. O nosso bate-papo está chegando ao fim, infelizmente, mas eu quero ainda fazer uma última pergunta para vocês três. E eu quero começar pela Luiz, e depois a gente passa para a Flaviane e para o Henrique em seguida, tá bom? Eu quero entender qual é o conselho que vocês gostariam que tivessem te dado antes de iniciar a sua carreira, antes de ir para o mercado. Então, meu conselho seria: não espere estar 100% pronto para começar. A verdade é que ninguém está. O que importa é que a gente esteja disposto, esteja aberto a aprender com os outros, a escutar, se adaptar com o mercado, com o ambiente. E um dos meus maiores conselhos é participar de tudo que você conseguir. Participe de grupos, como o professor falou, de projetos de extensão, busque estágios, entre em contato com profissionais, não tenha vergonha de ir a eventos, de conversar com pessoas e não fique só esperando as oportunidades baterem na sua porta. O mercado ele valoriza quem tem atitude, como a própria Flaviane falou. Mesmo que você não tenha todas as respostas, a sua curiosidade, a sua postura, como as pessoas te veem, e a sua força de vontade, elas vão fazer a diferença e vão te levar longe. E, acima de tudo, construa a sua rede. Tenha a sua rede de contatos, faça conexão com outras pessoas. Essa troca de experiências, para mim, é o mais importante. Essa construção mesmo de relações entre as pessoas do mercado e pessoas de fora, de outros mercados, mesmo que não seja o seu. E isso é o mais fundamental para mim. Você não precisa saber exatamente onde você quer estar daqui a 10 anos, mas precisa dar o primeiro passo com consciência, humildade e coragem para que tudo isso você chegue lá na frente e diga: "Poxa, há 10 anos atrás eu não achei que eu estaria aqui, mas eu tive força de vontade, eu tive curiosidade de ir atrás, eu fui para eventos, eu não tive vergonha de conversar com pessoas, eu tive humildade de dizer: 'Ah'", que para mim também é um dos pontos que são muito importantes de que o mercado ele tem que entender também que o estudante ele precisa, a expectativa maior dele é ser acolhido. A gente entra no mercado com muita vontade, mas também com muitas dúvidas. Então o que a gente espera mesmo é que a gente tenha espaço para perguntar, para errar e para aprender. Aí onde entra as mentorias, que eu acho importantíssimo ter. Você que nunca participou de uma mentoria, participe, que eu acho super importante ter pessoas que estão dispostas a ser mentorada e também pessoas dispostas a orientar, a compartilhar o que sabem. Eu tive muita sorte nos meus estágios, eu estagiei na ABPIP, que é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, e no IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo. Então eu tive muita sorte com isso, eu tive muitos mentores dentro dos meus estágios e para mim isso fez toda a diferença.
E outra coisa importante, eu acho que é que a empresa ela nos enxergue como parte da equipe. E falar como estagiário, não é só entender que aquela pessoa está ali como aluno estagiando porque é algo obrigatório dentro da universidade, mas a gente quer contribuir, a gente quer crescer, a gente quer sentir que nosso trabalho ele tem realmente valor. A gente valoriza empresas que têm uma cultura ética, transparente e diversa também, onde a gente possa ser quem a gente é, aprender no nosso ritmo e, ao mesmo tempo, ser desafiado, evoluir, até para a gente ter uma perspectiva de futuro, não só ali estar por um contrato de estágio, mas um ambiente que possa abrir caminhos reais na nossa carreira. Então, o maior conselho é esteja disposto a passar por tudo. E você não vai estar 100% pronto nunca, você pode ter 70 anos e dizer: "Ah, eu poderia ter feito diferente naquele tempo", mas tudo serve como experiência. Então esteja disposto a escutar, se adaptar, a participar de tudo que você vê pela sua frente que acha que seja válido para você. Acho que tudo isso é fundamental. E o maior de tudo, construa relações. Tenha relações com pessoas, com profissionais, com a academia, que isso é muito importante. Perfeito. Flaviane, Bom, meu conselho é, com certeza, seja protagonista da sua jornada. Não espere o momento ideal para você se desenvolver. Escute feedbacks, gostando ou não, escute feedbacks. Processe as informações que você recebe e valorize a base técnica, mas não deixe para trás as habilidades comportamentais. E, acima de tudo, entre com paixão, não importa aonde você queira estar, esteja de forma apaixonada, com brilho nos olhos, com muita vontade, com muita força de vontade. Se não sabe, pergunta. O lugar de não saber é um lugar também de aprendizado, quando a gente reconhece. E estenda a mão para que alguém estenda a mão para você também. Mas com certeza é isso, tá, gente? Seja protagonista da sua jornada. Ela é sua, ela é única. Henrique, com você agora. Bom, eu gostei muito das respostas tanto da Luíse quanto da Flaviane, né? Eu acho que em relação à Luíse, eu gostaria de pontuar principalmente essa parte, né, do aluno, ele não ficar somente nas disciplinas, mas procurar, né, se possível, procurar ao máximo atividades de extensão, empresa júnior, algum grupo de estudo, núcleo de estudo, né, participar de eventos que as universidades promovem muito, né, que são os hackathons, né, alguma coisa relacionada sobre inovação, empreendedorismo. Eu acho que isso contribui muito, né. E outro ponto que a Luísa falou também, que eu achei muito importante também, que eu aconselho, né, seria a a ideia de que você vai começar uma nova função, você não sabe de tudo, né, então não tenha vergonha de perguntar, correr atrás, saber como que determinada função deve ser realizada, né, então essa proatividade, né, essa vontade também de querer fazer as coisas, eu acho que ajuda muito, né, a a não ficar parado, né, e com vergonha, esperando, né, alguma informação. Eu acho que a pessoa deve ser proativa mesmo por perguntar, não ter vergonha, né, de falar: "Eu não sei fazer agora, mas me ensina aqui, eu estou com dúvida nessa parte", né. Então eu acho que isso são pontos essenciais. E eu acho que também um conselho, né, seria entrar no mercado de trabalho, em uma empresa, executar uma determinada função, atividade, né, eh, e olhar para a contribuição, né, conseguir enxergar com o trabalho que a pessoa está realizando, como que ela está contribuindo com a sociedade, né, seja com a empresa, né, com o país também, com as outras pessoas, ter essa visão também que o trabalho, né, o trabalho dela, ela contribui para o crescimento de todos que estão ali juntos, né, juntos com ela ali participando do time, né. Então eu acho que são esses os conselhos, essa proatividade, não ter vergonha de falar que está com dúvida em alguma coisa, né, buscar ajuda e enxergar o objetivo, né, de contribuir com a sociedade, contribuir com as pessoas do grupo, né, que eu acho que isso
que vai motivando a gente a continuar, né? E fazer exercer um bom trabalho. Muito bom, muito obrigado. Ó, inspirador, gostei bastante. Tenho certeza que quem está ouvindo vai absorver um monte de coisa boa. E você que está ouvindo a gente, curtiu o papo? Então, o Conexões Energéticas está no Spotify com muitos outros episódios para você. Quer saber tudo sobre o mercado e o setor energético? Acompanhe também no Instagram e no LinkedIn da Tse Energia. Lá você vê tudo em primeira mão, tá bom? Deixe o seu comentário e não esquece de compartilhar com quem deveria ouvir essa conversa. Isso é muito importante, tá bom? Valeu, até o próximo Conexões Energéticas.